Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus na primeira leitura. Antes de iniciar, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando após a morte do Papa Francisco. Como na última semana nós viajamos para entregar o carro da rifa lá em Goiás, então nós tínhamos deixado já os vídeos da semana passada gravados, então por isso, logicamente, eu não comentei sobre a morte do Papa. Esse é o primeiro vídeo que estou gravando após a morte do Papa Francisco. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo pontificado, pelo grande sinal que foi o Papa Francisco. Eu era padre há 7 meses quando ele foi eleito Papa, então 12 anos ele foi o Papa do meu sacerdócio, né? E que tanto marcou, acima de tudo, com gestos, com a humildade, com toda a sua sabedoria. Então, quero agradecer a Deus pela vida do Papa Francisco e pedir que esse mesmo Deus e o Espírito Santo possam conduzir a eleição do novo Papa, para que seja um Papa de acordo com o coração de Deus. Por isso, vamos invocar a presença desse Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, reunidos para ouvir a palavra, queremos que a tua luz nos ilumine e nos acompanhe neste momento. Queremos hoje ouvir a primeira leitura desse dia 28, segunda-feira da segunda semana da Páscoa, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 23 ao 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo que tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Continuamos ouvindo as maravilhas que Deus fez no nascimento da igreja através dos apóstolos, depois da ressurreição de Jesus e depois de Pentecostes. Como eles foram conduzidos e usados pelo Espírito Santo. Você que me acompanhou semana passada, ouviu que Pedro e João tinham sido presos. Hoje, a leitura continua mostrando, depois que eles saem da prisão, os outros apóstolos ouvem tudo que Deus havia feito, libertando-os da prisão. Em vez de eles decidirem diminuir o ritmo, abaixar a bola ou desistir de anunciar Jesus, olha a oração que eles fazem, né? Mesmo ameaçados, mesmo com as conspirações dos judeus contra eles, eles pedem: Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Eles, diante das ameaças, não se deixam levar pelo medo, mas
pede que o Senhor aumente neles a coragem. É isso que nós queremos pedir hoje diante desta palavra, que diante dos obstáculos, das perseguições, das provações, por causa de Jesus, por causa da nossa fé, que o medo não nos impeça de continuar, mas que o Senhor nos dê a coragem. Foi a coragem que levou Jesus a amar até o fim. Foi a coragem que levou os apóstolos a cumprirem a sua missão, mesmo diante das perseguições. Foi a coragem que os mártires viveram para derramar o seu sangue por causa de Jesus, e por isso nós estamos aqui, por causa da coragem desses primeiros cristãos. E às vezes nós somos tão fracos, tão medrosos, tão tímidos, que o Senhor nos encha também desta coragem para enfrentarmos aquilo que tivemos que enfrentar, as barreiras, os obstáculos, as oposições, a rejeição que muitas vezes nós sofremos por causa de Jesus, que o Senhor nos dê a coragem para anunciar também a palavra de Deus. E depois eles continuam pedindo: estende a tua mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Senhor Jesus. Porque os milagres iriam comprovar que não era eles que estavam agindo, mas o próprio Jesus. Quando nós rezamos em nome de Jesus, é isso. Não somos nós, mas é o Senhor quem realiza. E de fato, os milagres, os sinais, os prodígios acompanham a pregação dos apóstolos e dão a certeza de que não é uma obra humana, mas sim é a ação de Deus que está acontecendo ali. Que também na nossa vida, os milagres, os sinais, os prodígios continuem acontecendo, não só para o nosso bem-estar, não só para o nosso conforto, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E a palavra termina aqui dizendo que depois da oração, eles ficaram cheios do Espírito Santo e foram anunciar a palavra. E é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem move. Por isso, nós precisamos clamar e pedir sempre esse Espírito Santo que ele nos unja, para que nós possamos realmente anunciar, testemunhar com coragem, vencer o medo e assim proclamar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo desça também nós hoje, faça esse propósito de rezar ao Espírito Santo, de pedir que ele te acompanhe, que ele te encha de coragem, que ele afaste todo o medo do seu coração. Rezemos o Salmo 2. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. E aqui a passagem que Davi canta no Salmo e depois Pedro e João vão usar no seu discurso. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta te darei, por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio? Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, meu amado irmão, minha amada irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente dia. Complemente essa leitura da Palavra de Deus também com a passagem do Evangelho, que nós meditamos no outro vídeo.
e fique sempre com Deus.